A doença é uma doença que esgota muito, como eu falei, ela esgota muito a energia celular. Então, ela é muito comum, em torno de 40% das pessoas que pegam a doença podem ter algum tipo de Covid longa, que a gente chama, que em inglês é chamado de long COVID, né? Ou de aquela síndrome pós-Covid. Então, muita gente tem queda de cabelo, indisposição, perda de massa muscular, fraqueza extrema. Eu tenho pacientes que estão há 6 meses após o Covid e, assim, se arrastam, não conseguem sair da cama, não conseguem fazer uma atividade. A cabeça fica muito lento, o raciocínio fica lento, que a gente chama do brain fog, né? Que é exatamente isso, parece que tem uma névoa dentro da cabeça. Isso é muito comum acontecer nessa pós-Covid, tá? Isso acontece muito pela característica da doença, porque a doença, essa proteína spike da doença, é uma proteína danosa para o nosso organismo. E a presença dessa proteína no organismo por uma longa data, ela é a causa desses sintomas mais arrastados da Covid longa. Então a gente às vezes tem que fazer um tratamento nesse sentido, da gente tentar contrapor a presença dessa proteína spike, que fica rodando, e entendendo que a doença é uma doença sistêmica. Lá no início as pessoas achavam muito que a doença era uma doença pulmonar. Né? Desde 2020 eu venho falando e muita gente às vezes custa a aceitar. A Covid não é uma doença pulmonar. A Covid é uma doença sistêmica endotelial. Ela é uma doença do sangue. Ela é uma doença da parede das artérias. E ataca o quê? Todas as artérias do organismo. Por isso que ela dá tantos sintomas sistêmicos. Por isso que ela pode dar diarreia, por isso que ela pode dar náusea, vômito, por isso que ela pode dar problemas de cognição, por isso que ela pode dar diabetes. É muito comum os pacientes terem ou o aumento de casos de diabetes ou a piora ou a descompensação dos quadros de diabetes. Mas em 2020 o paciente morria por quê? Tinha um pulmão, o pulmão comprometia, ficava comprometido, a pessoa ficava sem respirar e morria por insuficiência respiratória. Aí as pessoas acreditavam que a doença era uma doença respiratória, uma doença pulmonar. Não é uma doença pulmonar, é uma doença de parede de artérias. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir fazer o tratamento adequado nem da doença e nem do pós-Covid, do Covid longa.